I'm Robert Abley. I'm a contributor at The Envelope. Thanks for being here. You want to start off by telling us what is the origin of the story that you're telling here? Hello guys, sorry, I prefer speaking Portuguese, but we have some help here. So, durante alguns anos em minha vida eu fiz alguma pesquisa a respeito de como é ser um homem em meu país e de como é expressar os sentimentos tendo nascido um homem num país tão machista e tão patriarcal quanto o Brasil. Eu fiz 3 filmes sobre esse tema, Deserto Particular é o terceiro desses filmes. Hello, testing. During some time of my life, I researched what it meant to be a man in Brazil, which is a country that is very patriarchal and very sexist. And I made 3 movies about this theme, and Private Desert is the latest of them. Nos 2 filmes anteriores, eu falava da masculinidade desde uma perspectiva pessimista, apontando para os problemas a respeito dessa masculinidade tóxica em meu país. E em Deserto Particular eu resolvi fazer um filme mais otimista, em que o amor fosse capaz de transformar essa toxicidade dos afetos masculinos em algo mais benevolente, em algo mais leve e menos obsessivo. So for the first 2 movies that I made about this theme, I portrayed masculinity, toxic masculinity in Brazil in a more pessimistic light. So for Private Desert, I wanted to show love transforming these toxic ways that men portray and express their feelings in Brazil, and how love can transform that into something more tolerant, more acceptable and beautiful. E ao mesmo tempo, fazem alguns anos, de 3 a 4 anos, o meu país se tornou um país dividido em 2, um país em que o ódio tem mobilizado as pessoas e tem dividido as pessoas. E eu imaginei que fazer um filme de encontros, de tolerância e um filme de amor num país dividido pelo sentimento de ódio seria algo bom para mim como contador de história e talvez algo que interessasse a audiência. In the last 3 or 4 years, Brazil has been a divided country, a country mobilized entirely by hate and hate speech, truly a divided place. And I thought that if I made a movie that talked about tolerance in this country that is so divided, it would be something not only good for myself as a storyteller, but also something that could interest audiences. I read somewhere that you were a prison guard for a while. How did that experience, did that have anything to do with what you put into this movie? Bom, eu trabalhei como um guarda de prisão durante 7 anos e não faz muito tempo. Eu trabalhei numa prisão até 2013, então os meus primeiros filmes foram feitos enquanto eu ainda era um guarda de prisão. E esse é um ambiente permeado de muita dor, de muito sofrimento, habitado por pessoas ou apartadas da sociedade, párias sociais, ou por pessoas muito conservadoras. E acredito que ter vivido essa experiência de trabalhar durante 7 anos como guarda de prisão foi essencial para me tornar um contador de história mais atencioso, mais tolerante, um bom ouvinte. Acho que essas capacidades eu consegui desenvolver trabalhando na prisão. So I did work as a prison guard for 7 years, and in not that recent of a past, I was working in a prison until 2013 and made my first movies as both while being a prison guard still, not just a filmmaker. A prison is a place full of pain and suffering, inhabited by people that are either conservative or just separated from society.
And I believe that this experience as a prison guard really helped me become a storyteller that's more tolerant, a very good listener, and I think that informs the movies that I make. E eu acredito que isso, a minha experiência como guarda de prisão, tem muito a ver com os personagens que eu crio nas histórias que eu conto. O Daniel, o protagonista dessa história, é um policial criado nesse ambiente super conservador, que é o ambiente policial. Eu não acredito, não sou naif a ponto de acreditar que nós possamos mudar sistemas opressores como o sistema prisional ou como as forças policiais, mas eu acredito que as pessoas que trabalham em sistemas opressores podem mudar. Acho que através de sentimentos como tolerância e amor, essas pessoas que nós tendemos a considerar como o outro, como o inimigo, como o opressor, podem mudar e podem se transformar em pessoas melhores. So I believe that my experience as a prison guard specifically is seen in the construction of my characters. As you can see, Daniel is a police officer. He's a conservative. And I'm not naive enough to believe that we can change these systems, these oppressive systems that dominate Brazil. But I do believe that we can change the people in these systems through feelings like tolerance and love. We can see people that we usually see as the other, the enemy, or just like Daniel in the movie. Those people can be changed by feelings like tolerance and love. Antonio, how did you come to this project? How did Ali describe it to you? What did you think of it? How did you help get it made? Well, hello everyone. Thank you very much for coming. I will speak in Portuguese too. Sorry. Eu trabalho com o Ali, é muito interessante que a gente se conhece desde a época da faculdade. Então, desde 2006, a gente começou a trabalhar junto, produzir todos os curtas que ele fez, todos os longas-metragens que ele fez também. E foi uma parceria que se deu desde os primeiros dias de faculdade, né? Porque a gente tinha muita vontade de fazer cinema e éramos jovens, ainda somos jovens, mas éramos mais jovens. E ali se deu a parceria e foi muito proveitosa e crescemos fazendo cinema junto e descobrindo o cinema juntos. It's very interesting because I met Ali when we were in college, so I met him in 2006, and I've produced all of his short films and features. So we've been together since the beginning. We just really wanted to make movies. We were young. We are young still, but we were younger then. And we kind of grew together as filmmakers and storytellers. I'm wondering, Ali, when you were writing this and you got to, what happens when Daniel and Sarah Robson get together, did you have, other ideas about what happened with that relationship, or did you always know how it was going to turn out? As primeiras versões do roteiro eram bem menos otimistas do que essa versão que vocês assistiram. Esse filme, essa história nasceu como um drama social que falava sobre intolerância contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+, em meu país. Então, em versões muito iniciais do roteiro, havia um ato de violência muito grotesco praticado por Daniel contra Sarah Robson. Porque é assim que as coisas são no Brasil. E, infelizmente, o Brasil é o país que mais vitima pessoas trans ou pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mas, num dado momento, isso aconteceu por volta de 2018, eu me dei conta de que fazer um filme é uma boa oportunidade que se tem de mostrar como as coisas podem ser e não necessariamente como as coisas são. E aí eu decidi que esse filme que era sobre intolerância se transformaria num filme sobre tolerância, que esse filme, que era um filme sobre encontro que virava confronto, poderia ser um filme sobre um encontro que explodia em algo muito bonito, que é o amor, que é a paixão.
So the first versions of the movie that you guys just saw were a lot less optimistic than this one. The story started as a social drama to talk about intolerance, in particular against, against the gay community, the LGBTQI community in Brazil. And in the first versions of this project, there was a very brutal act of violence that Daniel performed. And just because this is how it is in Brazil, Brazil is a country that kills the most LGBTQI people in the world. And however, in 2018, I realized that making a movie is a good opportunity to talk about what could be, not necessarily what is. So I decided that this movie that once was about intolerance was going to become a movie about tolerance. And that a movie about encounters that become conflict would just become a movie about an encounter that becomes something beautiful. Well, your actors are wonderful in this, and I mean, I think that this movie, you know, needs its actors to be wonderful to make it work. So can you talk about how you talk to your actors to get the performances you need? Well, eu tive a grande ventura de encontrar Pedro, que é uma ator, atriz queer, que, como Sarah Robson, tem uma vivência fluida. Ele não se categoriza como homem ou mulher, não é ele ou ela. E para mim era muito importante que esse papel fosse vivido por alguém como Pedro é, que é um ator, atriz muito jovem, mas que tem um domínio muito poderoso de sua técnica e de suas emoções. E ao mesmo tempo encontrei em Antônio um ator muito experiente que vem da Escola Britânica de Teatro, e essas duas forças, essa força racional da Escola Britânica de Teatro com essa coisa passional e intuitiva de Pedro se conjugaram muito bem, graças à ajuda de Nara, que está aqui, inclusive, que me ajudou na preparação de elenco desse processo, da feitura desse filme. E ambos, e todos os outros atores, foram sempre muito generosos comigo na troca. Nós falávamos muito sobre como tornar essa história cujo tema é tão pesado em algo leve, como transformar essas personagens em personagens que enchessem os corações da audiência de esperança e de alegria. E acho que eles foram essenciais para que isso acontecesse. I was very lucky to find Pedro, who is a queer actor and doesn't identify in the binary world, so is a non-binary actor, and has this queer experience just like Sarah/Hobson. And it was very important for me to find them. And they're a very young actor, but possess a very powerful mastery of the craft. And on the other hand, Antonio, who plays Daniel, is a very experienced actor. Comes from a British school of drama that is very rational. So on one hand, Pedro was all about passion, and Antonio was all about rationality. So that was a gift to be able to work with these two different actors, and the working with them was made a lot easier thanks to Nara, who is here today, who helped prep the cast. And all the actors, everybody in the ensemble, everyone was very generous, and when working and talking about how to deal with such tough themes and subjects in this movie, and how to develop these characters so that we could, as a team of storytellers, feel the hearts of the people that are watching and leave them with joy and hope. And I believe that the performances in this movie are essential to that. Okay, fun question time. Total Eclipse of the Heart. What does that song mean to both of you? For Antonio, I guess some dollars. He has a bunch of money. Essa música estava no roteiro desde suas primeiras versões. Quando eu estava escrevendo a cena em que, enfim, Daniel encontra a Sarah,
eu senti a necessidade de que esse encontro fosse marcado por uma música, e eu queria que fosse uma música que evocasse romantismo. E eu fui um adolescente no começo dos anos 90, e dancei algumas festas com algumas garotas ouvindo Total Eclipse of the Heart, e acho que por isso essa música apareceu para mim quando eu escrevi essa cena. E durante todo o processo de escritas e reescritas e feitura do filme, Antônio me dizia: você está se iludindo, você não vai conseguir, a gente não vai conseguir colocar essa música no filme. Eu filmei a cena do encontro entre Robson, Sarah e Daniel ao som de Total Eclipse of the Heart. Eu montei o filme com Total Eclipse of the Heart porque eu tinha certeza que a música entraria no filme, e aí depois nós só tivemos que arrumar o dinheiro para isso. This movie was always in the script from the beginning, and when Danielle and Sarah Robinson meet, I really wanted a song to establish this at this moment, a song that would evoke feelings of romanticism. And in the 90s, I was a teenager, and I danced with several girls to Total Eclipse of the Heart. And I think that's why the song was always on my mind for this. And rewrite after rewrite, Antonio would tell me over and over again, you were fooling yourself, there's no way the song is going to make it to the movie. But nevertheless, I filmed the scene using the song. I edited the movie with the song in mind because I was so sure that it was going to happen. And then eventually we would just have to find the money for it. Eu acredito que assim, essa música, quando eu vi o primeiro corte do filme, eu comecei já a pensar que ela seria muito difícil de tirar ela. E isso é muito raro, porque a gente como produtor, a gente sempre acha formas e possibilidades e outras músicas. Inclusive, eu cheguei pro Ali e perguntei qual que é a música que você não pode mudar no filme, porque é muito fácil quando eles estão editando, né, como montador do filme, de baixar músicas na internet, colocar um monte de música famosa no filme, e aí depois que a gente vai ver quanto que custa essas músicas. Mas com o Ali, no Deserto Particular, eu perguntei qual que é a música que não pode mudar de jeito nenhum, que essas você tem que manter. Ele falou, Total Eclipse. Eu falei, tá, eu também acho que é essa, então vamos batalhar para conseguir. As outras a gente vai mudando, vai achando algumas possibilidades, mas a Total Eclipse a gente vai atrás, e deu certo. Depois de muitos meses negociando, falando, tentando, a gente conseguiu fechar com a música no filme, que realmente para mim ele não faria sentido, que faz o impacto que ele tem com alguma outra música. So during the first cut, the assembly cut of this movie, I thought it was very difficult that we were going to be able, it was very unlikely that we're going to be able to use this song, which is a little rare because usually filmmakers are aware of how expensive songs are, and there are just a lot of options to replace songs with, and especially when the editors are editing picture and not really concerned about sound, they tend to add a lot of famous songs just for the director and the directing team to see. And eventually, there's a conversation about it and we change the song, so it's very normal to see a first or second cut with a lot of famous songs. But for Private Desert, I asked Ali at some point, what is the song that you don't want to cut and you cannot compromise? Like, that is something that has to be in your movie. And the answer was Total Eclipse of the Heart. And eventually I agreed that the movie would not be the same without it, that there is a specific feeling that everybody shares when the song plays. And we just said, okay, let's do what we can, let's work around it, let's start negotiations. And after many months of negotiating, we were able to get the song in the movie. And I don't think that the movie would be the same without it. I think of deserts as kind of beautiful but harsh. You know, they can be isolating but meditative. You named your movie Private Desert. Do you want to talk about what that title means to you? Eu acredito que Daniel
e Sarah Robson, ambos estão vivendo, quando a história começa, situações de solidão muito grande. É como se eles estivessem vivendo em seus desertos particulares, precisando muito cruzar esse deserto para encontrar uma outra pessoa e então seguir adiante. E acredito também que lugares como desertos, como Sobradinho, onde eu filmo a história, são lugares em que nós podemos nos encontrar a sós com nós mesmos, e essas são situações em que a gente pode refletir sobre nossas existências, e acho que o personagem de Daniel, que é um personagem muito taciturno, muito ensimismado e que pensa muito pouco a respeito de seus sentimentos, precisava passar não só por essa longa viagem que ele faz, que é uma viagem exterior, mas que também é uma viagem para dentro de si, precisava viver essa situação de isolamento para só então estar pronto para o encontro. Então, no fim das contas, Deserto Particular é a história de duas solidões que se encontram e que, enfim, são capazes de viver a experiência com o outro. I believe that both Danielle and Sarah lived, especially in the beginning of the movie, a situation of solitude. It's as if they lived in their own private desert. And Sobradinho, which is where we shot the desert portion of the movie. And I believe that every desert is a place where we can be alone with ourselves and where we can reflect upon our own existence. And Danielle, who is a very, very tough, very tough guy, is not someone who questions his own feelings or someone who deal with what he is going through. So it's something that he needed to do. And the trip that he takes to go find Sarah it's an external trip, meaning that he physically moved, went there, but it's also a trip inwards. It's like he had to cross his own desert to be able to find her, and he needed that journey to be ready to find her. So at the end of the day, Private Desert is about two lonely people that need to cross their own deserts to find each other and live a different experience. Does anybody have any questions that they'd like to ask? I do. I have a question about this. Was that part from the movie that you guys cut? Was that from his thing he did? The question is about the cast? Yeah, about the cast. That is a visual. Where did it come from? Why was he wearing it? And why did he take it off? Did everybody hear that? Okay. Ok. Thank you. Existe uma explicação racional e uma explicação metafórica para esse braço de Daniel. Para mim, esse braço, na explicação lógica, é consequência de sua violência. Ele quebrou o braço ao agredir o recruta que ele treinava. Então, ele tem que carregar também em si a marca de sua própria violência. Mas, num plano metafórico, esse gesso no braço representa também todas as amarras que o impede de seguir adiante e que o impede de dar vazão aos seus sentimentos. É só depois do ato de quebrar o gesso que Daniel é capaz de escutar Robson, de enxergar Robson e, por fim, de amar Robson, Sarah, em sua completude. Só depois do ato de quebrar esse gesso, ele deixa de buscar a mulher ideal e passa a aceitar a mulher-homem real, que é Sarah Robson. So there is both a rational and a metaphorical meaning for why the cast was there. In a rational sense, it is a consequence of Daniel's violence. He committed an act of violence against someone else, and now he has to carry a token of that, on the violence that he committed on his own body. And in a more metaphorical sense, the cast represents all the ties that prevent him from moving forward, from expressing his feelings, from being his true self. And only after he breaks the cast is he able to listen to Sarah and to see her and finally love her
this allows him to stop dreaming about the ideal woman and start being with and accepting the ideal partner, which is Sarah/Robinson. Thank you very much. Thank you for being here too. That's great. Anybody else? Janet Weinstein, Brazilian Visual, boa noite para vocês. Boa noite. Falando em português. Qual a reação de vocês de estar aqui em Hollywood com um filme desse peso representando o Brasil? Go ahead, Victoria. So the question was, what is your guys' reaction to being here with a movie of such weight representing Brazil? Eu acredito que estar com esse filme que fala de amor e de tolerância representando o meu país num momento em que a imagem que se faz de meu país no exterior é a imagem de um país intolerante, é a imagem de um país que viola os direitos humanos, que destrói a floresta amazônica, que briga com a comunidade internacional, é uma responsabilidade muito grande que nos foi dada pela Academia Brasileira de Cinema, mas também um manifesto, um testemunho de que nós, brasileiros, somos muito mais e muito melhor do que o governo que está hoje no poder. Obrigada. So to represent Brazil with a movie that is about love and tolerance, especially now when the image of our country is that of intolerance and of violation of human rights, setting the Amazon on fire, fighting in all international contexts, is a responsibility for us, but also a responsibility that was given to us by the Brazilian Academy of Cinema. But it's also a testament and a testimony really to the fact that our country is a lot more than the government that rules us right now. Any other questions? We have one time for one more, so go ahead. So you made the choice to have Daniel accept Sarah Robson, but what was your thinking in why you had Sarah Robson go off to Rio de Janeiro rather than go back to the same city where Daniel is? So the question is about why, if they bring them together at the end, why Sarah Robson goes to Rio de Janeiro instead of stay with Daniel. Eu tenho dito que esse é um filme de amor, mas eu preciso explicar que tipo de amor sobre o qual eu estou falando nesse filme, e ele não é o amor romântico, não é o amor da posse, não é o amor que precisa ter para si, é o amor que é transcendente, que é capaz de deixar ir, que é capaz de viver intensamente uma experiência romântica, amorosa e passional, felicitar-se com ela e seguir adiante. E acho que esse amor é mais libertário do que o amor romântico, do que o amor passional. E esse amor que acontece entre essas duas pessoas por apenas uma noite os liberta. É por isso que o filme termina com os dois personagens se despedindo de maneira leve, não melancólica, e o filme termina com dois pequenos e leves sorrisos que são os sorrisos não melancólicos. Termina com Daniel sorrindo para Robson Sarah e termina com Robson Sarah no ônibus sorrindo porque ele, enfim, conseguiu se libertar daquele lugar e daquelas pessoas que impedia que ele e ela fosse o que ele e ela quisesse. So I've been saying that this is a story about love, and I just need to explain what kind of love I'm talking about, because I don't mean romantic love that is about possession and belonging to each other. The love that this movie talks about is transcendental love. It's love that's able to let go. And there is, it's a lot more freeing than romantic love.
And these two characters spend one night together, one night of intense passion, and they're able to move forward with their lives after. And that's why the movie ends with a goodbye that is not a sad, melancholic goodbye, but a goodbye that is able to set them free. They exchange two light smiles, and they know that even though it's over, without that night having existed, they would not be able to let go of all the restraints that prevented them from being free prior to that moment. Well, Ale, Antonio, to my mind, the best movies you can make now have to do with seeing each other in love that isn't necessarily about what we think of as love, but about the love of just recognizing the other person's humanity. And so thank you for making such a wonderful movie in that respect, and thank you all for coming tonight. And thank you, Victoria, for your wonderful translating. So. Thank you.